pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Ludwig, estou falando com vocês aqui diretamente de Bloomingburg, Ohio, Estados Unidos. Bom, o que eu gostaria de falar com vocês aqui, uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, é sobre o tempo de doma que o cavalo precisa ter. O tempo de doma, o tempo que ele precisa para ter esse cavalo pronto para competição. Bom, existem diversos fatores que isso vai fazer com que isso varie, certo? Modalidade, porque uma modalidade pode precisar de um pouco mais de tempo do que outra, certo? E assim vai indo. Mas aproveitando, queria não esquecer, né, de pedir para vocês para que deem um like, se inscrevam no canal, certo? É a única coisa que a gente pede em troca, né? É esse favor de vocês puderem se inscrever no canal e dar o like, porque na verdade isso vai contribuir para a existência do canal. E também, vocês ativando o sininho de notificações, vocês vão ser notificados sempre que a gente publica algum conteúdo novo no canal. Mas voltando então, por exemplo, o que eu acho que é preciso a gente entender? Uma coisa é doma, outra coisa seria o treinamento, certo? Mas treinamento e doma não é a mesma coisa? Não, a gente costuma falar que a doma seria basicamente a base do treinamento, certo? Por isso a gente chama doma. O que a gente entende por doma é quando a gente inicia um animal chucro, certo? Nesse trabalho, tá? Por que e esse tempo de doma ele vai variar do momento que esse animal chega em um centro de treinamento. Esse animal já está bem mexido de baixo, certo? E porque isso acaba contribuindo para que a gente possa começar a montar esse cavalo o mais cedo possível, certo? A idade que a gente costuma iniciar esses cavalos é em torno, vamos falar aí, em torno de 20 meses de idade, certo? Fechando 2 anos, próximo de fechando 2 anos, daqui a pouco um pouquinho mais. Isso também varia porque depende muito também da estrutura desse cavalo, da raça também, certo? Mas falando de corte de milho em modo geral, a gente inicia nessa idade, certo? Falando da minha especialidade, que é rédeas, a gente procura iniciar nessa faixa etária, certo? O início a gente procura ter sessões curtas de treinamento, certo? Porque como é um animal muito novo, certo? Ele é difícil tu conseguir manter ele concentrado por muito tempo. Então não adianta tu pegar lá, montar, perder uma hora e meia em cima, tu achando que tu vai acelerar o processo, que não. Na verdade, tu vai ter chance de perder muito mais do que tu ganhar, né? Tu evoluir. E a gente não pode esquecer também que esse animal é um atleta, certo? A gente pretende formar ele como atleta. Então não adianta a gente sobrecarregar o trabalho também, porque ele não tem preparo, certo? Então é mais ou menos como a gente pega uma pessoa que, por exemplo, nunca teve o hábito de correr e botar para correr 5, 10 km, certo? Não vai funcionar, certo? Então a gente precisa começar esse trabalho sempre gradativamente, certo? A genética, ela também varia, ela também pode contribuir ou atrapalhar, né, o tempo de doma, certo? Porque daqui a pouco, por exemplo, se eu quero um cavalo de rédeas e eu tenho uma genética de tambor, além disso ser muito complicado de dar certo e funcionar, eu provavelmente vou despender mais de tempo de trabalho, né, de treinamento para poder isso funcionar. Então isso acaba interferindo. O manejo vai estar ligado diretamente a essa questão, né, se esse animal está bem manuseado de baixo ou não, certo? Isso tudo vai contribuindo, tá? Mas o que eu acho que é o mais importante de tudo é a gente dar devida importância para a base, certo? De treinamento, que seria a doma. Esse começo ele é muito importante, porque na verdade se esse cavalo mais para frente ele tiver algum problema, certo? Mas ele tiver base, a gente tem como recomeçar de alguma maneira, certo? Agora, se ele não tem base, é difícil desse animal ficar pronto de verdade para uma modalidade, certo? Então, um exemplo que eu gosto de dar é mais ou menos, a gente pode falar que essa doma e o treinamento seria a construção de uma casa, certo? E eu gostaria de falar que a doma seria a espécie de alicerce, a doma, a base desse treinamento é o alicerce dessa casa. Então, não tem como eu levantar uma parede se esse alicerce está bem feito. Não tem como eu colocar o telhado se eu não tenho a parede bem feita,
certo? Então uma coisa é ligada à outra, então por isso que não dá pra gente pular etapa, certo? Uma outra questão que eu acho que também é muito importante, esse é o maior problema que a gente acaba tendo, tu tem que ter uma conversa muito clara com o proprietário do cavalo, tá? Porque na verdade os proprietários, normalmente eles pensam que tu pretende trabalhar esse cavalo mais tempo porque tu quer ganhar mais dinheiro, mas na verdade não, de fato ele precisa mais tempo, certo? Então tu precisa ter uma conversa franca, tu procurar conversar com o proprietário sempre a respeito da evolução desse cavalo, certo? Inclusive se tu acredita no futuro desse cavalo para aquela determinada finalidade que ele colocou em treinamento, certo? Então é muito importante tu ser sincero, dar a tua opinião, certo? Fazer as coisas com calma, tá? Ter paciência. O cavalo ele aprende com repetição, então tem que ter paciência, não adianta a gente muitas vezes perder a cabeça, sabe? Tem que sempre buscar conhecimento, porque da mesma forma que a gente procura através da genética cavalos melhores, a gente tem que também ser melhores cavaleiros também, certo? Então até, por exemplo, falando em clínicas de rédea, tudo, eu sempre nas clínicas que eu ministrei, eu sempre falo que da mesma forma que é importante para o cavaleiro, para o treinador fazer um curso desse, ele se reciclar, se aprimorar, eu acho que é importante o proprietário também participar, para ele ficar mais envolvido com o treinamento, ele saber mais ou menos como funciona, porque no momento que ele sabe como funciona o treinamento, vai ficar mais fácil dele compreender que tu ter um cavalo, por exemplo, de vaquejada pronto em 6 meses não é possível, certo? A gente, claro, pegando um cavalo do zero, certo? Ou um cavalo de rédeas fazer 6 meses também é muito complicado. Pode eventualmente que a gente tenha um cavalo desse até pode, claro, mas eu acho que foge um pouco da curva, certo? Normalmente, por exemplo, em rédeas, a gente acaba iniciando, fechando 2 anos, um pouco antes, porque dessa maneira tu vai ter praticamente quase 2 anos de preparo para o ponto do futuro, que seria a primeira e a principal prova, né, de rédeas que a gente tem, seria a mais importante delas. Então, por que tem alguns treinadores que eles optam começar um pouquinho mais cedo, se esse animal tiver a estrutura de 2 anos? Vai começar de forma bem lenta, certo? E assim, se chega um momento que tu precisa dar um descanso para esse cavalo, tu vai ter tempo hábil de poder fazer isso sem prejudicar todo o andamento do treinamento desse cavalo, para que ele esteja apto para essa competição, para o ponto do futuro, certo? Mas basicamente isso aí. Muito bom estar aqui com vocês novamente, e qualquer dúvida, tá os comentários abaixo aí, perguntem, novamente deem um like, se inscrevam no canal, e é muito bom estar com vocês aqui novamente, tá bom? Um abraço, até!